Olá, caros alunos da nossa especialização em Biologia Molecular. Sejam bem-vindos à disciplina de Biologia Molecular aplicada ao melhoramento e à conservação genética de animais. Eu sou a professora Flávia Barros e eu vou acompanhar vocês ao longo da disciplina. Eu sou médica veterinária, de formação básica, formada pela Universidade de São Paulo, a USP, onde eu estudei toda a minha graduação e pós-graduação. Eu sou especialista em reprodução animal e eu trabalho com ferramentas moleculares e cultura de células e tecidos aplicado dentro dessa área da reprodução animal. Para quem não sabe, as técnicas de reprodução assistida, elas em algum momento podem ser extremamente úteis tanto para o melhoramento genético quanto para a conservação de espécies animais, tá? Então, por conta disso, eu estou aqui conversando um pouco com vocês e vou acompanhar vocês aqui ao longo desse curso, ok? Como que vai acontecer, para a gente trabalhar nessa disciplina, como é que vai ser a nossa dinâmica? Eu organizei o conteúdo da seguinte maneira. Hoje a gente vai começar com a introdução. Na próxima semana, a gente entra com detalhes mais técnicos de algumas das principais ferramentas utilizadas, tá? Eu vou dar mais um enfoque em genômica, tá? Dentro das ômicas possíveis, dentro dessa temática, eu vou focar mais na parte genômica. Hoje eu vou comentar algumas dessas técnicas, mas a ideia é só uma conversa inicial. Então, aí a gente vai partir ali na terceira semana, para a seleção genômica voltada ao melhoramento animal. Na quarta semana, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com foco em conservação genética e biodiversidade, falando mais aí de espécies silvestres. E a gente vai finalizar o conteúdo na primeira semana de junho, conversando um pouco sobre a ética, dificuldades e tendências futuras para essa área da biologia molecular, tá? Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou trazer para vocês exemplos da literatura com artigos científicos, que às vezes ou eu vou trazer para a videoaula, ou eu vou disponibilizar como uma leitura complementar, dessa nossa conversa, lá naquele ambiente do Moodle, tá bom? Como que vai ser, então, a nossa dinâmica principal? Como eu estou ciente que a maioria, ou muitos de vocês, chega a ter uma agenda muito mais complexa do que a minha, a dinâmica vai ser baseada em videoaulas, tá? Elas vão ser disponibilizadas às sextas-feiras para vocês, naquele ambiente do Moodle. E como é que vai ser a nossa interação? Eu vou abrir alguns fóruns para discussão. Muitas vezes vai ser um fórum mais aberto, mais geral, genérico, onde vocês podem fazer perguntas. Em alguns momentos eu vou propor discussões guiadas com algum tema, alguma pergunta específica que eu vou lançar lá para vocês, tá? No primeiro slide tinha o meu e-mail, caso vocês também queiram entrar em contato comigo, vocês podem entrar em contato pelo Moodle, vocês conseguem mandar mensagem lá por dentro, ou vocês podem me mandar um e-mail, flaviabarros@utfpr.edu.br. Eu peço que quando vocês forem me mandar e-mail, se identifiquem, o nome de vocês, qual é a disciplina, e aí pode entrar no assunto do que vocês queiram aí conversar comigo, tá? Hoje eu já criei um fórum lá para vocês. Esse primeiro fórum é um pouco diferente e eu quero conhecê-los. Essa é a primeira disciplina que eu vou interagir com a turma de vocês. Então, me digam quem são vocês, onde vocês vivem, o que vocês comem, Não, eu quero saber ali como que a biologia molecular faz parte da vida de vocês, na carreira, no trabalho, em qual momento da formação acadêmica vocês estão. E seria legal colocar ali também um pouco de informação a respeito, você já trabalhou com ferramentas moleculares para melhoramento genético, ou para conservação de espécies, ou
o assunto que a gente vai discutir na disciplina, vocês acham que em algum momento vocês estão prevendo trabalhar com isso, né? Então, vai ser legal eu ter esse feedback e esse perfil da turma, porque aí eu consigo, quem sabe, até incluir alguma informação, incluir alguma discussão interessante que pode ser ali, se alinhar com o interesse ou necessidade de alguns de vocês, tá? Como que vai ser o processo avaliativo, tá? Vocês vão poder fazer um projeto tanto individualmente quanto em dupla, tá? É isso, ou vocês fazem sozinhos ou em dupla, tá? Não vem perguntar pra mim, pode ser em trio? Não, eu já organizei de uma forma, a ideia é... Eu ainda dei essa disponibilidade para algumas pessoas que preferem trabalhar em grupo, vai chegar quase um grupo ali, né? 2 pessoas. Mas eu sei que às vezes alguns de vocês não conseguem organizar a logística de uma forma que dá para trabalhar em grupo. Então, quem precisar fazer individual pode fazer, tá? Só escolher um tema. Ou desenvolver uma estratégia molecular para melhoramento genético, ou uma estratégia molecular para conservação de uma população animal, tá? Vocês vão apresentar isso em forma de vídeo, então não é nada escrito, não é nenhum material de leitura para mim. Esse vídeo vai ter duração de até 10 minutos, vocês vão gravar e vão colocar ou o link ou o upload lá no Moodle. Mais pra frente eu vou abrir ali a atividade para vocês poderem colocar isso. E quais são as informações, né, que eu vou querer ali que vocês me apresentem? Qual é o problema? Qual é o problema do projeto que vocês estão querendo ali resolver ou propor uma possível estratégia, uma solução? Quais são as ferramentas moleculares a serem trabalhadas e como, quais são as amostras que vocês vão usar, como que vocês imaginam a análise desses dados. E isso aqui é bem importante, porque muitas vezes nesse tipo de trabalho vocês esquecem de colocar quais são os dados que vocês pretendem extrair dessas análises, porque é isso que vai justificar a aplicação das técnicas escolhidas, tá? Então, que tipo de dado, que tipo de informação vocês pretendem puxar, e com base nisso vocês vão desenvolver ou a estratégia de melhoramento ou a estratégia de conservação de uma população animal, tá? Vocês vão entregar isso na penúltima semana da disciplina, tá? Vai ser ali pro dia 12 de junho. E na última semana vocês vão vão entrar no Moodle para fazer avaliação teórica, tá? Deixa eu até confirmar aqui para vocês os pesos, só para eu não falar bobagem do que eu coloquei aqui no programa da disciplina, tá? O projeto vai ter um peso de 40%. É isso. Então, o projeto vai ter um peso de 40% da nota, enquanto a avaliação teórica vai ter 60% da nota. Essas participações em fórum, responder pergunta lá, que eu vou abrindo semana a semana, eu recomendo que vocês tentem participar. Eu costumo entrar para olhar como é que foi a movimentação nesses fóruns, né? Às sextas-feiras, quando eu atualizo o conteúdo, eu acabo ali dando uma olhada nos fóruns. E assim, eu não pretendo, a princípio, dar nota para essa participação. Mas, aqui fica é só uma dica, tá? Caso vocês tenham algum problema com nota lá no final, se você é um aluno que não participou em nada, não interagiu em fórum, não respondeu, não fez nenhuma pergunta, sabe?
eu não consigo não ter nenhuma leitura. Se você de fato está aproveitando o curso, conseguiu acompanhar o curso, entendam que eu acabo ficando muito engessada, com dificuldade de lá no final poder ver como que eu posso ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, participa, e é legal quando eu vejo essa interação de vocês, porque inclusive eu consigo ter um feedback quase que indireto do quanto vocês estão aproveitando o conteúdo, quais são demandas que às vezes não ficam claras para mim, ou que eu não vislumbrei ao preparar o conteúdo no início da disciplina. E às vezes surgem discussões ali nesses fóruns. É bem legal, porque eu sou completamente flexível a ponto de colocar ou trazer alguma discussão para uma videoaula minha, para conversar com vocês sobre algum assunto que de fato é o que vocês estão bem ali interessados, óbvio, dentro do escopo e da temática da disciplina, tá? Então, participem, porque aí eu consigo ter uma leitura de vocês, o aproveitamento de vocês, antes de a gente chegar na parte final, que é a avaliação de projeto e a avaliação teórica, beleza? Então, vamos lá. O que, na biologia molecular que a gente pode de fato explorar para aplicar no melhoramento genético ou na conservação de espécies animais? Eu sei que quando a gente fala dessas duas aplicações, parece que elas são super distantes, né? Que uma é ali voltada, ao agronegócio, melhoramento eficiência, produzir mais, gerar mais renda, mais qualidade, mais rápido um produto com essa ou com aquela característica. Enquanto parece que é um outro extremo, nós temos ali as pessoas preocupadas com o futuro do planeta, preocupadas com conservação animal, preocupadas com a diversidade genética, preocupadas com ecossistemas, preocupadas com a saúde, com o conceito de One Health. Como, que a gente vai falar desses dois extremos? Na real, embora as aplicações pareçam estar extremamente distantes uma da outra, em propósito, as técnicas moleculares que vão ser aplicadas em ambos os casos, elas são as mesmas, As marcas, no DNA, no código que a gente vai buscar, vão ser aplicadas em ambas as situações, tá? Então, por isso a disciplina, a gente consegue falar dessas duas aplicações de forma tranquila, porque a gente vai focar aqui qual é o dado, a informação, como eu obtenho essa informação e como eu aplico ela em ambas aqui as aplicações, tá? Esses dois mundos, de interesse. E aí o ponto, chave da informação genética e molecular que interessa pra gente, e praticamente vai ser o cerne das nossas aulas, o foco ali é a variabilidade genética, tá? Se por um lado, para o melhoramento genético animal, descobrir variações nesse código associadas a uma característica de maior interesse na produção, pode ser um animal mais resistente, pode ser um animal que cresce mais rápido, pode ser um animal que converte, faz a conversão alimentar que a gente chama, o quanto ele come, é convertido em massa muscular de forma mais eficiente, enfim. Isso vai encontrar essa variação molecular no código desse animal, desse indivíduo, que apresenta ali uma característica fenotípica mais interessante. Vai permitir que esses dados sejam aplicados na seleção de animais reprodutores, fêmeas e machos, e aí com isso a gente vai criar linhagens de animais, isso já pensando isso dentro de uma raça, tá? A gente já tem o melhoramento genético clássico, ele permitiu ali a formação de raças, estou falando aqui de animais de produção. Dentro dessas raças, a gente ainda consegue trabalhar com linhagens específicas
de acordo com o interesse econômico que a gente tem naquele sistema de produção, tá? Pode ser ali uma característica do animal em si, ou pode ser, por exemplo, um produto de origem, a carcaça desse animal na produção de carne, pode ser o teor de gordura no leite, pode ser um leite com menos potencial imunogênico, que vai causar aí uma alergia, tá? Ou mesmo uma maior produção desses elementos, uma fêmea, uma vaca leiteira, que vai produzir mais leite, tá? Ou uma fêmea que vai entrar no cio, vai atingir a puberdade de forma mais precoce. Então, se a gente souber qual é a sequência, os genes, as sequências que regulam essas características de interesse, a gente pode selecionar esses animais de forma mais rápida, tá? E a mesma variabilidade genética, ela vai ser crucial para o estabelecimento de estratégias de conservação para animais ameaçados de extinção ou que estão com uma extinção iminente, tá? O maior problema aqui, nesse caso, é a falta da variabilidade genética e como que a gente pode traçar uma estratégia, por exemplo, reprodutiva. Vamos pensar em animais de cativeiro, de forma que a gente não vai ter uma degeneração genética por conta da falta de alelos suficientes e aí acabar que a nossa tentativa de recuperação às vezes acaba acelerando o processo de extinção. Então, como é que a gente consegue estudar essa variabilidade genética para aplicar nesse caso, tá? Dentre as formas da gente estudar a variabilidade genética, a busca por SNPs ou CNVs, né, são as mais exploradas, tá? O SNP ele vem do inglês de Single Nucleotide Polymorphism. Nada mais é uma variação em indivíduos na resolução de um único par de base, né? Então, é quase como se fosse um erro de digitação, né? E aí isso aí pode gerar ou não alterações fenotípicas, tá? Quando que ele vai gerar alterações fenotípicas? Quando ele gerar um RNA diferente, ao ser aquela sequência ser transcrita. Isso pode gerar RNAs diferentes que pode ter uma função regulatória. A gente sabe que alguns RNAs não codificantes, eles serão reguladores de alguma função molecular. Esse RNA, se ele for codificante, ele pode gerar ali essa mudança de base pode culminar numa alteração de códon. Isso que a gente chama de um SNP não... Como é que a gente fala? A palavra me fugiu aqui. Eu já vou lembrar ali a palavra e falo para vocês, tá? Não sinônimo, essa é a palavra que não estava vindo na cabeça, né? Quando a gente tiver um SNP que é não sinônimo, ou seja, vai ter uma mudança de códon, essa mudança pode gerar um aminoácido diferente, isso aí pode fazer potencialmente diversas mudanças na proteína-alvo. Mudar sítio de ligação, a força de ligação, sítio de ativação dessa proteína, tá? A gente pode ter, por exemplo, a geração de um códon de parada, um stop códon prematuro. Esse stop códon prematuro ele pode gerar, por sua vez, uma proteína truncada, ou seja, ela vai ser menor do que a proteína original, perdendo aí a sua função ou tendo uma função alterada. Ou mesmo a gente perder uma extensão dessa proteína de tal forma que é quase considerado como se fosse uma deleção dessa proteína, ou seja, a gente tem a sequência, porém ela tem a sua tradução impedida por conta desse SNP lá no começo. Então, se a gente for bem esse SNP for bem no começo do gene, ele gerar um stop códon, a gente pode perder completamente ali
a expressão dessa proteína e gerar ali um fenótipo de nocaute, por exemplo, tá? Esses SNPs podem alterar splicing. Se eles estiverem ali naquela borda exon, intron, pode fazer, por exemplo, com que o exon seja pulado e não faça parte da proteína. Pode ser que um intron acabe não saindo e aí a gente muda completamente ali a sequência resultante, tá? Então, pode ter, parece que é uma base só, mas pode ter um impacto considerável. E a gente também tem, óbvio, que a gente tem ali os SNPs são silenciosos ou sinônimos, né? E quando essa alteração de base, ela não vai gerar uma alteração de códon, ou não vai gerar um RNA não codificante com uma atividade tão distinta, tá? Além disso, a gente pode ter SNPs em locais de regulação, ou seja, eles estão em regiões não codificantes, mas faz parte de região reguladora, por exemplo, região promotora, tá? Então, a gente pode ter um impacto ali também. Por sua vez, né, ali os Copy Number Variations, ou CNVs, eles são observados quando a gente tem regiões maiores, tá? Então, não é ali uma base só, a gente tem ali regiões maiores que geralmente 1000 pares de bases, que elas foram ou removidas, que a gente fala ali, deletadas, ou duplicadas em determinados indivíduos, tá? Gerando, assim, uma diferença no número de cópias resultante daquela sequência entre os indivíduos, tá? Muitos genes podem ser afetados por CNVs, né? Em animais de produção, a gente tem bastante informação a respeito disso por conta, né, de caracterização molecular de raças, principalmente bovinos e equinos, tá? Para animais, a gente não tem tanta informação relacionada a patologias, embora isso seja meio que o interesse principal e mais estudado, por exemplo, na espécie humana. Mas para animais, o foco tem sido muito mais para características de melhoramento genético, tá? Para animais silvestres, as Copy Number Variations, elas vão influenciar a adaptação. Elas podem influenciar a depressão por endogamia, quando a gente tem ali uma população já reduzida de animais, né? Ou a gente tem problema com reprodução em cativeiros, tá? Suscetibilidade a doenças, diferenciação populacional, né? E é importante a gente ressaltar que no caso de conservação de animais, as CNVs, elas podem ser mais impactantes do que os SNPs, tá? Porque elas afetam ali regiões maiores do genoma, tá? Então, já tá aí enquanto a gente vê, dando meio que um spoiler, mas enquanto a gente vê hoje um crescente aumento dos SNPs, né, chips, usando plataformas como, por exemplo, a Illumina, para estudar SNPs em animais de produção. A gente cada vez tem aí chips disponíveis com alta densidade de SNPs, trazendo uma grande quantidade de informação. A gente não tem isso ainda em grande escala acontecendo para animais silvestres. A gente tem ali algumas barreiras para a gente conseguir fazer esse tipo de estudo, que a gente vai falar mais para frente. Mas acaba que, se possível, né, se a gente conseguisse ali uma boa amostragem, os CNVs eles teriam bastante informação importante para a gente poder traçar essas estratégias em animais silvestres, tá? Além, né, dos SNPs, além dos CNVs, a gente tem os microsatélites, né, que eles são aí considerados até quase que uma técnica um pouco mais clássica, né? Eles são ainda extremamente relevantes, eles ainda são muito usados, mas hoje em dia eles estão acabando perdendo espaço, principalmente para os SNPs, tá? Os microsatélites, para não, né, acredito que vocês já saibam o que mas você tem ali pequenas sequências, né, repetidas, né, várias cópias ali repetidas, e elas são amplamente utilizadas tanto para estudar
variabilidade populacional dentro de uma população, encontrar subpopulações dentro de uma população, ver qual é que é a variabilidade, comparar populações diferentes também, né? Mas meio que a aplicação que a gente mais vê e está bem consolidada, principalmente pensando em animais de produção, são os testes de paternidade, tá? Na próxima semana, como eu falei, eu vou entrar em mais detalhes das ferramentas, não só esse panorama básico que eu falei para vocês o que elas são, mas aí mostrar quais são as técnicas, as plataformas mais usadas que estão aí em crescente, né? E meio que o caminho que está indo para a gente trabalhar com esses marcadores moleculares. Tá? Então, é o conjunto, né, dessas marcas, né, que a gente vai procurar ali no genoma para poder associar com alguma característica, associar com grupos de indivíduos, a gente chama de marcadores moleculares, tá? E aí, entrando agora eu converso com vocês um curto bloco focado em melhoramento genético animal e depois um curto bloco focado em conservação animal. A gente vai ter aqui, né, como é que funciona, para que serve, né? Caso eu não sei, como eu falei, ainda não conheço vocês. Para quem não é das agrárias, né, entender aqui um pouquinho como é que é o contexto, né, da aplicação dessas ferramentas moleculares. Primeiramente, a identificação. O que é essa identificação? É encontrar genes, regiões, grupos de regiões, pode ser SNPs, que a variação dela está associada a uma característica desejável ou mesmo a uma característica indesejável na produção de algum produto de origem animal, pode ser um leite, ganho de peso, resistência à doença, suscetibilidade a algumas drogas, enfim, são várias as possibilidades, né, de características que a gente são relacionadas à produção que a gente pode associar a esses estudos genéticos, tá? Tem algumas formas de a gente fazer isso, né? Alguns estudos, eles são bem focados, assim, você já sabe qual é o gene relacionado. Se você tem uma característica mais simples, regulada ali por 1, 2 poucos genes, você pode trabalhar com técnicas mais pontuais, com, por exemplo, uma PCR, enfim, tem várias técnicas mais acessíveis, mas hoje o que a gente vê não a busca de uma característica específica ou um marcador molecular específico. A gente vê isso muito ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente quando o sequenciamento começou a começar a aparecer para várias espécies de animais. A gente começou com algumas espécies de produção, mas agora meio que mudou. Eu vou depois mostrar para vocês um slide que meio que mostra como que está evoluindo essas técnicas dentro da área, mas hoje a gente tem muito mais a tendência de poder fazer estudos amplos, o que está permitindo a gente ter uma resolução um pouco melhor da identificação da genotípica do fenótipo que a gente está procurando. Ou seja, caso não tenha ficado claro o que eu falei, a gente tem muitas características que elas são multigênicas, ou não necessariamente multigênicas, mas influenciada por outros genes que às vezes não tinham sido considerados em estudos mais pontuais de marcadores. Pode ser lá, é um marcador molecular para uma vaca da raça Jersey, uma vaca da raça holandesa, que animais de alta produção têm aquele alelo ou aqueles alelos, tá? E aí hoje a gente está começando a ter informações a respeito de que aquilo, né, ter ou não aquele alelo, não é a única, né, o único fator determinante do potencial genético daquele animal.
né? E aí a gente acaba hoje tendo um panorama, uma visão muito melhor, usando ferramentas de bioinformática, usando machine learning. A gente consegue agora ter muito mais informação, porque afinal de contas a gente está falando aqui de um indivíduo eucarioto, cuja o controle da expressão gênica é extremamente complexo. Alguns sistemas foram extremamente simplificados ao longo das últimas décadas porque era a informação que a gente tinha à nossa disposição. Agora, com o NGS, o sequenciamento genético de nova geração, permite que a gente consiga trabalhar com vasta quantidade de dados para poder, quem sabe, chegar muito mais perto do que de fato acontece dentro da célula, né, molecularmente falando, tá? Então, o primeiro passo é essa identificação. Ela vai sempre, obviamente, partir ali de um interesse, né, fenotípico, claro. Com essa informação, identificação do marcador molecular, identificação dos indivíduos que possuem aquela marcação molecular, a gente parte para a etapa de seleção genética, que aí é o fato que entra lá, eu falei no primeiro slide, né, a reprodução animal assistida, escolha de animais com maior potencial genético, com base nesse levantamento molecular, e assim a gente tem uma reprodução assistida. Gente, de novo, para quem não tem conhecimento da área, isso aqui não é potencial. Eu não estou falando para vocês de algo que dá para fazer assim se a gente tivesse informação. A indústria de sêmen, por exemplo, de sêmen bovino, ela tem um catálogo, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas existe um catálogo do touro, né? Que tipo de informação tem no catálogo do touro? Sempre tem uma foto muito bonita dele, para você ver ali, né, a cara do reprodutor, mas não é só isso que vai ter de informação. A gente vai ter informações de qualidade do sêmen, claro, vai ter de precocidade, de a idade da puberdade das filhas, várias informações reprodutivas de fertilidade, mas algo que a gente já observa hoje em dia é a informação genética. Quais são os alelos para determinados marcadores de produção. E cada vez mais, agora a gente já não tem mais a demanda só de laboratórios de pesquisa. Eu trabalho com metabolismo de ruminantes, então eu vou estudar a genética do metabolismo de ruminantes, procurar marcadores relacionados à minha dúvida. Essa é uma parte da demanda pelo uso e aplicação dessas ferramentas moleculares. Hoje a gente já tem empresas grandes com muito dinheiro aplicando essas ferramentas, biologistas moleculares trabalhando para essas empresas, bioinformatas trabalhando para essas empresas para fornecer base para montar esses catálogos de animais que vão ser selecionados pelos produtores, pelas fazendas, pelas empresas que trabalham com melhoramento genético, trabalham com a melhora ganho genético desses animais. Então, não é assim jamais, é uma possível aplicação. Não, isso já é uma realidade, isso já é aplicado. Já existe uma demanda real para a gente extrair, identificar esses marcadores, associar eles de forma confiável a esses fenótipos desejados, e isso já está sendo traduzido em nascimentos de animais com aquela genética, tá? Então, o resultado é um melhoramento mais rápido, mais preciso, com o uso, né? Então, os exemplos que eu falei para vocês é o que mais está crescendo aí nessa área. E uma coisa que aí também, trazendo uma informação para vocês, por conta da minha bagagem com reprodução animal, eu vou dar o exemplo da vaca, tá? Para quem não sabe, uma vaca, em média, vai levar ali de 14, 18, 24 meses para entrar na puberdade, tá? Ou seja, ela vai dar o primeiro cio ali, então ela potencialmente pode ser reproduzida. Vai depender ali da raça, tá? Algumas raças demora menos, algumas raças demora mais. Qual é o problema disso, né?
Você vai ter que pegar e alimentar aquela fêmea por pelo menos 1 ano, às vezes 1 ano e meio, ou quase 2 anos, até você finalmente conseguir inseminar ela, para ela, por exemplo, pensando em gado leiteiro, para ela parir um bezerro. E após essa primeira aparição, a gestação da vaca dura em média 9 meses, ela começar a produção de leite. Então imagina você ter que esperar mais de 2 anos, gastar com alimentação, gastar com vacina, gastar com medicação, com nutrição, com espaço que ela vai ocupar, com funcionário, então mão de obra para lidar com aquele animal, com o processo de reprodução, que às vezes pode envolver o uso de hormônios para sincronização do éstro, do cio. A dose do sêmen, às vezes pode ser de um sêmen de um touro mais cara. Para no final você descobrir que ela não produz tanto quanto você gostaria. Então o investimento, né, financeiro para manter aquele animal até aquele ponto foi elevado. Isso vai pensando no exemplo de produção de leite, mas vamos pensar numa fêmea que ela vai ser usada para reprodução, porque afinal de contas, né, numa fazenda de leite, a gente precisa que essas fêmeas não só sejam boas para dar leite, mas elas precisam ser boas para emprenhar. A gente precisa que elas estabeleçam uma gestação para poder produzir uma nova bezerra, que vai ser no futuro uma nova vaca produtora de leite, mas ela também essa nova gestação vai propiciar a manutenção da lactação, que é o que a gente quer numa produção de leite, tá? Então isso aqui é só um resumo genérico da indústria leiteira, né? Da administração desses animais em uma fazenda leiteira. E aí eu descubro que essa fêmea, ela é ruim de reprodução. Ela pode até ser boa de leite, mas a bicha é ruim para emprenhar. Você gasta com sêmen, você gasta com hormônio, ela repete cio, que a gente chama, a cada 21 dias vai lá e tá no cio de novo, e nada de emprenhar. E ela tá comendo, e a gente tá gastando material, E se a gente conseguisse avaliar esse animal antes de chegar na puberdade, avaliar essa fêmea que nasceu após o nascimento, com um exame molecular. Então, hoje a gente tem uma aceleração do processo de melhoramento genético, porque ele inverteu a ordem dos fatores. Quando a gente tem ali uma transição do melhoramento genético clássico e o início do uso do melhoramento genético com biologia molecular, era o fenótipo ditando a busca do genótipo. E agora a gente consegue inverter a ordem, vamos olhar, nasceu o animal, vamos já olhar o genótipo dela, confirmar se na reprodução daquela reprodutora, com aquele reprodutor, a gente conseguiu o que a gente queria. E se não conseguiu, esse animal pode ser descartado, ou, né, na maioria dos casos ele vai ser descartado, tá? Ou ele pode ser designado a um outro lote de produção, ou ele pode ser vendido para uma fazenda com uma demanda menor, ou com um grau de tecnificação, um grau de exigência genético menor. Isso acelera a montagem e padronização e homogeneização dos lotes dos animais na fazenda, tá? Então, com isso, você não gasta tempo alimentando esse animal até você saber se de fato ele vai entregar aquele potencial genético ou não, né? Então, isso aqui já, como eu falei para vocês, não é potencial, isso aqui já está sendo utilizado. E é por isso que, inclusive, para quem for do projeto da disciplina procurar exemplos de produção animal, no melhoramento genético animal,
vocês vão ver que algumas espécies a gente tem muito mais informação, porque é uma indústria que já está super acelerada, super aquecida, interessada no assunto, tá? Então, acaba que a demanda do mercado acelera ali a busca por soluções, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou focar na nossa disciplina ali, na genômica, mas porque a gente não tem muito tempo, é uma disciplina razoavelmente curta, tá? Mas saibam que essas ferramentas moleculares, tanto para melhoramento genético quanto para a conservação animal, a gente poderia ter vários approaches, né? Várias estratégias de estudo, né? Então, avaliação do genoma, a avaliação do fenótipo, avaliação da expressão gênica pelo transcriptoma, proteômica, metabolômica. Não importa qual seja a ômica que vai ser aplicada, hoje em dia a gente vai usar ali sistemas, né? Eles são sistemas biológicos extremamente robustos, vão exigir a análise de bioinformática e ferramentas computacionais cada vez mais poderosas, né? Cada vez a gente consegue, a biologia molecular consegue montar ali técnicas com maior resolução. Quando eu falo maior resolução, a gente pensa em resolução de televisão, de uma tela de computador. Quanto maior for a resolução, né, menor é o componente que vai formar aquela imagem. Na biologia molecular é isso, quanto maior a resolução de uma técnica, maior é a quantidade de informação que a gente vai conseguir extrair dela, né? E aí, principais aplicações acurácia e seleção mais rápida, mais precoce. E aí, quando eu falo isso com a idade do animal, quanto mais preciso e mais rápido for, é muito mais cedo na vida daquele animal a seleção, tá? Dando aqui só mais uma informação relacionada à reprodução assistida, dependendo da espécie, a gente consegue, por exemplo, extrair material genético, né, gametas desses animais antes de chegarem na puberdade, tá? E trabalhar com técnicas de produção in vitro de embriões, por exemplo, de uma fêmea que ainda faltam vários meses para chegar na puberdade, a gente já consegue às vezes extrair óvulos, né, que é o gameta feminino dessa fêmea, e já produzir um embrião sem precisar esperar. Então, vejam o quanto a gente consegue acelerar esse melhoramento genético hoje em dia, tá? A gente consegue ter uma estimativa de herdabilidade, né, e valor genético daquele animal com muito mais precisão. O ganho genético é maior e o intervalo geracional é menor. Então, esse exemplo que eu dei para vocês aí da fêmea, que às vezes pode ser reproduzida muito mais cedo, você faz o embrião dela mais cedo, mas ela não chega na puberdade, como é que ela vai gestar? Ela não vai. A gente vai coletar o óvulo dela, vai produzir no laboratório o embrião, óbvio, usando um sêmen de uma genética que a gente quer, e vai transferir esse embrião para uma barriga de aluguel, uma outra fêmea que já está numa idade, que a gente já sabe que ela é boa de gestação, ela é boa de parto, vai oferecer as melhores condições para aquela gestação ir a termo, que a gente chama, ou seja, ela chegar ao final. E com isso você consegue produzir grande quantidade de animais com alto valor genético, ganho genético, mas sem precisar esperar tanto tempo, né? Para algumas espécies isso não é muito problemático, para algumas outras por exemplo, a bovina, que eu tenho usado como exemplo até agora, para cavalos também, tá? Para outras não tanto, para ovelhas, cabras, porcos, eles têm um intervalo entre gerações já um pouco mais curto, então você não vê essa pressão tão grande para, sei lá, ela existe, mas ela não é tão grande, né? Além disso, o sistema de produção, por exemplo, para suínos e aves é um pouco diferente, a genética é controlada de outra forma, mas acho que os melhores exemplos nesse caso para falar para vocês é de bovino
helicavalos, tá? Dando exemplos agora em áreas, né, da genômica, como eu falei para vocês, eu ia focar da genômica para a produção e melhoramento animal, ou melhoramento de animais de produção. Interação hospedeiro-patógeno, que é isso, né? Esses animais são mais suscetíveis ou não? Então, a gente tem alguns sistemas de produção que a gente tem ali uma alta densidade animal. Qual o problema disso? Né? A gente pode ter epidemias ou ter surtos de determinadas doenças por conta da alta densidade animal. A gente pode propiciar o aparecimento de zoonoses, quando a gente tem essa doença, esse patógeno está presente na população animal, mas ele é transmitido para os humanos que têm acesso àqueles animais. Mudanças climáticas e novos patógenos. Está em processo de mudança climática. O mundo está mudando, né, o seu clima. E com isso a gente vai ter alguns patógenos que vão se desenvolver, ou que vão mutar, né, ou talvez vão estar mais adaptados a essas novas condições climáticas, né. Outra coisa, a gente tem uma diferença entre outbreeding e inbreeding, ou seja, quando a gente tem populações que teve um cuidado, né, e a gente acaba tendo uma maior variabilidade genética, versus populações que a gente teve ali já usando os mesmos reprodutores famosos, e acabou que você acaba gerando uma população muito parecida, geneticamente falando, com um certo grau de inbreeding razoavelmente elevado, e isso vai afetar, obviamente, ali a variabilidade genética. Como detectar que isso está acontecendo? Com um estudo genômico, por exemplo, tá? Tudo isso aqui vai afetar ou a suscetibilidade ou a resistência desses animais a determinadas doenças. Quais são as contribuições que são necessárias? Isso aqui, gente, é para vocês saberem, isso aqui inclusive já ajuda a dar ideia para vocês aí, para pensar no projeto, para apresentar para a disciplina, tá? Então, é o momento de dar um print aqui no slide, para vocês depois pensarem, fazer um brainstorming de ideias. Então, coisas que a sociedade, o mundo precisa que sejam estudadas e sejam elucidadas. Quais são ligantes importantes dos patógenos mais importantes e quais são os receptores correspondentes na célula hospedeira, né? Vamos pensar na mastite. Quais são os patógenos que geralmente causam a infecção na glândula mamária? Quais são nessas bactérias? O que elas usam para se ligar aos receptores, né, nas células da glândula mamária? E aí, será que a gente consegue selecionar animais que não têm esses receptores, ou que eles têm um receptor um pouco diferente, que não facilita a ligação hospedeiro e patógeno, tá? Patógeno e célula hospedeiro. Quais são os fenótipos de doenças que são mais preditivos de resistência ou tolerância? Então, em uma população, a gente sempre vai ter aquele animal que ele é super suscetível, é um animal que ele tá ali aguentando firme e forte o surto de uma determinada doença, né? Esses animais, eles podem oferecer informações importantes para saber o que é uma marcação, um marcador molecular preditivo tanto da resistência quanto da tolerância. Moléculas que são derivadas do patógeno, elas podem ser usadas de forma precisa para a gente conseguir quantificar a resposta do animal a um patógeno que seja um animal que não foi exposto ao agente infeccioso. Isso aqui é teste para a gente saber. Imagina, a gente pode fazer um teste celular. A gente aplica ali basicamente colocar ali um antígeno no animal para verificar se ele tem uma boa resposta ou ele praticamente ignora, não responde, ou seja, seria mais suscetível àquele patógeno, tá? Da mesma forma, a gente pode avaliar moléculas do sistema imunológico, né? Então,
moléculas do sistema imune, elas podem ser produzidas de forma recombinante e administradas para aumentar a imunidade. Beleza, então a gente está já agora linkando essa demanda com a engenharia genética. Mas como é que eu vou saber qual demanda que é? Eu precisar estudar dentro de uma população os animais com maior resistência, uma maior imunidade, quais são as moléculas do sistema imune que são relacionadas a essa maior imunidade, tá? Quando a gente fala de animais que não são de populações comerciais, será que eles têm alelos ou de resistência ou alelos de tolerância que já não existem ou eles são encontrados em baixa frequência ou bem baixa frequência em populações de animais selecionados comercialmente? Para algumas espécies a gente consegue avaliar isso, por exemplo, pensar no cavalo. A gente tem bastante cavalos selvagens. Vaca selvagem já é um pouco mais complicado. A gente tem espécies aparentadas de animais selvagens, mas basicamente é um animal extremamente domesticado. Mas pensando em animais que a gente tem ainda várias espécies ainda silvestres, o que será que eles têm de adaptação, resistência, que a gente poderia buscar e meio que corrigir um problema histórico, né? Porque, como eu falei, assim, melhoramento genético, ele não é algo que começou agora. Ele tem sido feito há décadas, dependendo da espécie, há séculos, né? Se a gente pensar, eu gosto sempre de usar o exemplo do cachorro. O cachorro, a gente tem um bulldog francês, um whipped ou um pug, e a gente tem um dog alemão, um bernese, né, um São Bernardo, um pastor alemão, um Akita. Eles são a mesma espécie. Eles são raças diferentes, mas eles são a mesma espécie. O que eu quero dizer? Eles se reproduzem. Dadas as devidas condições, eles conseguem se reproduzir. Eles têm o mesmo número de cromossomos, eles são a mesma espécie. Eles já não têm os mesmos alelos. É isso que foi mudando, né, brutalmente ali ao longo dependendo da raça, ali mais de séculos, né, de melhoramento genético. E é um melhoramento genético que foi em 90% do seu tempo realizado visualmente. Você olha o fenótipo do animal, eu quero um animal de caça, então ele vai ter o focinho mais comprido, ele vai ter uma orelha um pouco mais comprida, um retriever, né, que a gente chama. O retriever é aquele que vai buscar a caça, então ele é um pouco mais atlético, um pouco mais forte. Enfim, de acordo com a necessidade, os animais foram sendo reproduzidos para, então, a gente ter aquela característica aparecendo de novo e sendo mantida. Então, eu quero um animal com pata curta, eu vou cruzar um animal com pata curta e assim eu vou ter uma pata cada vez mais curta, formaria o corgi, por exemplo, com um orelhão, né? Mas eles todos foram derivados do lobo, por exemplo, né? E é muito louco, eu acho sensacional, eu acho muito louco de ver ali, comparar esses animais, eles parecem ser tão diferentes, eles ainda são a mesma espécie, né? Então, foi por muito tempo esse melhoramento genético sendo feito sem controle. E aí, onde a gente chegou? A gente chegou num ponto que a gente tem raças fenotipicamente muito distintas. Fenotipicamente, com características, funções, habilidades. A gente pensar num Border Collie, ele tem lá a função de pastoreio, ele é fantástico para fazer o pastoreio. Mas o que será que foi selecionado que a gente não controlou? Ou o que será que foi removido, foi perdido ao longo desse melhoramento que a gente não controlou e não sabe o que perdeu? Então, fazer essa comparação com animais de vida livre,
populações não comerciais, talvez traga informação da problemática que a gente tem, né? Como eu falei para vocês, eu sou formada em veterinária. Durante a graduação, eu lembro muito que a gente quase fazia um bolão nas aulas de doenças, né, de patologias. Era bem comum, quando era de animais de companhia, cães e gatos, os professores faziam uma lista de quais eram as raças mais acometidas daquelas doenças. E a gente sempre tinha um bolão. Aposto que isso daqui vai ser o boxer. Aposto que isso aqui vai ser o pastor alemão. Porque, infelizmente, para algumas doenças, por conta do acúmulo de alguns alelos, perda de outros alelos, a gente acaba tendo mais ou menor suscetibilidade a algumas doenças, né? Então, isso só ressalta ali o que a gente acabou perdendo no caminho, porque era um melhoramento genético que era, obviamente, feito sem informações moleculares. E é isso que agora a biologia molecular está propiciando uma mudança de paradigma, tá? Qual é ali a interação, né, entre variantes genéticas que regulam ali a resposta do hospedeiro a diferentes patógenos? Por último aqui, como que um microbioma natural vai proteger um animal de uma determinada doença? Então, a gente também agora tem não só estudando a genômica do animal, do hospedeiro, mas como o microbioma dele, ou seja, os micro-organismos presentes no microbioma dele, ajudam ou não ele a lidar com um determinado patógeno em um momento de infecção, tá? Outra aplicação para melhoramento genético de animais de produção: eficiência nutricional e adaptação a dietas sustentáveis. Uma nutrição maior. A nutrição, para quem não sabe, é o maior custo que a gente tem na produção animal. E ela, obviamente, tem uma importância absurda. Tanto é que quando a gente já costuma ter ali redução de custos, né, ou um produtor que quer ser muito econômico, isso pode trazer um impacto muito grande. Não adianta ter uma genética fantástica se a nutrição não for adequada para poder atingir aquele potencial, tá? Como ajustar? Às vezes a gente também pode estar não oferecendo para aquela população de animais a genética mais adequada para poder aproveitar o potencial genético daquele animal. E aí, quanto mais dados fenotípicos a gente tiver conseguir juntar e associar a dados genotípicos, a gente consegue ajustar e chegar em uma formulação nutricional mais adequada. A gente tem que sempre lembrar que, por mais que a gente está fazendo isso há centenas, há décadas, a produção desses animais, a gente tirou eles de um ambiente natural, a gente montou um sistema de produção que ele dependendo da espécie ali, até em maior ou menor grau, artificial ou parcialmente artificial. A gente formula uma nutrição que é toda controlada, às vezes é parte natural, pode ser ali por gramíneas, no caso de bovinos, mas parte vai ser ração, sal mineral, né, probióticos, aditivos que a gente vai colocando ali naquela ração, farelos, enfim. Isso não é assim que um animal na natureza vivia, né? Então, claro, a gente tem muita informação fisiológica, muita informação celular, muita informação de função, estudos de nutrição desses animais, avaliando ali variáveis relacionadas ao desempenho, né, conversão alimentar, crescimento desse animal, enfim. Mas e se a gente conseguir associar todo esse banco, toda essa informação com um perfil genotípico particular para poder oferecer a melhor dieta mais adequada para aquela subpopulação, para aquela linhagem de animais, tá? Então, além disso, vai trazer ali uma maior compreensão de mecanismos que regulam a herdabilidade desses traços, né? Conversão alimentar,
formação da carcaça, metabolismo, né? E também a interação do animal com o seu microbioma, que no caso da nutrição é extremamente importante, né? Tanto para a produção de energia. Vamos pensar ali no ruminante. Quem gera a energia que o ruminante precisa são as bactérias que estão no seu líquido ruminal, no seu rumen, que é um dos compartimentos do estômago desse animal. Então, não é só o alimento, não é só a genética desse animal, mas também existe um microbioma e a interação desses 3 sistemas que vai oferecer ali o melhor resultado, o melhor desempenho. Tá? Aproveitamento da biodiversidade, né? Considerando que a gente foi fazendo uma seleção genética ao longo das décadas, em alguns pontos a gente foi perdendo um pouco dessa biodiversidade. Então, perda de alelos que poderiam dar mais robustez a essa produção, principalmente para animais em ambientes mais desafiadores. Estudos com rebanhos locais e não melhorados. Isso aqui é uma coisa bem importante de a gente diferenciar. A gente tem grandes produtores, grandes fazendas extremamente tecnificadas, já com aplicação de ferramentas moleculares de genotipagem super avançadas, de um lado, e a gente tem pequenos produtores que não necessariamente já entraram nesse mundo, não necessariamente já têm acesso ou até confiança, porque isso é uma coisa muito comum para pequenos produtores. Muitos desconfiam muito de algumas dessas técnicas, porque eles não sabem, não conseguem ver um resultado tão imediato de benefício. E muitas vezes a gente está falando de técnicas que são caras e difíceis de compreender como é que elas funcionam. Mas, justamente pelo fato deles serem mais hesitantes, mais resistentes a usar e aplicar essas técnicas nos seus rebanhos, acaba que os seus rebanhos eles ainda podem ter um ou outro animal que apresenta essa maior biodiversidade, essa maior diversidade e variabilidade genética. E esses animais podem ser extremamente importantes para a gente resgatar informações de alelos que foram perdidos em grandes rebanhos comerciais, porque eles não foram computados em uma outra época quando esse melhoramento foi feito sem a devida informação molecular, para a gente não perder isso, tá? Vou dar um exemplo. A gente alguns anos atrás estava trabalhando num projeto com uma fazenda aqui da região, uma fazenda pequena de produção de leite, com 40 fêmeas em produção. Para quem não sabe, isso é uma fazenda bem pequena, um produtor bem pequeno. E ela tinha 2 vacas dela que eram fantásticas na qualidade dos gametas, né? A gente aspirava para coletar o ósseo dessas fêmeas. Elas eram incríveis, elas eram fora da curva. Mas o resto do rebanho era bem ruim, sabe? Mas por acaso ela tinha 2 fêmeas que eram fantásticas. E aí é um exemplo que fenotipicamente elas eram muito boas, mas elas nunca participaram de nenhuma seleção séria, tanto fenotípica quanto genotípica. Ela não sabia nem me dizer muito bem a procedência daquelas fêmeas, né? O quão puras elas eram vacas holandesas, ou quão puras elas eram ou não. E tá aí, às vezes, um potencial genético importante a gente conseguir extrair uma informação que pode depois ser aproveitada justamente para identificar e buscar esses alelos nas populações que provavelmente a gente perdeu essa informação, tá? E aí vai para tudo, tanto para produção, resistência, saúde, comportamento. São várias as possibilidades de aplicação desses alelos, retomada deles na produção, tá? Adaptações a mudanças climáticas, está aí um outro ponto que, vou até o artigo que eu trouxe para falar e apresentar para vocês hoje, ele é focado nisso, tá? Ou seja, cada vez mais a gente tem se preocupado com mudanças ambientais e como é que isso está afetando aí o desempenho dos animais.
Então, não só considerar a produção, mas considerar ali o bem-estar animal, né? E a interação, será que os animais eles vão ser resistentes, serem capazes, por exemplo, de aguentar o aparecimento de um novo patógeno, que eu falei para vocês, esses novos patógenos podem aparecer com climas diferentes, né? Então a gente tem às vezes regiões que não fazia tanto calor passam a fazer, regiões que às vezes não faziam tanto frio passam de vez em quando a fazer. Isso pode dar um desequilíbrio ambiental em relação aos patógenos que começam a aparecer naquela região e para aquelas populações animais. Será que a genética que a gente tem dos animais agora permitiria que eles fossem resistentes a esses novos patógenos ou não? E da onde que a gente pode trazer informação disso? De outras regiões, né? Então, um exemplo ali se a gente começar a ter em alguns países de clima mais temperado, mais épocas no ano, com climas mais próximos, por exemplo, a um clima tropical, será que eles vão começar a ter problemas com parasitas, com patógenos que a gente em clima tropical já costuma ter? Então, será que os nossos animais eles são mais adaptados a essas condições? Aí a gente poderia extrapolar ou usar essa informação genética para lidar com essa problemática em outras regiões? Vejam que basicamente essa primeira aula sou eu cutucando vocês e dando potenciais ideias para o projeto que vocês têm que apresentar no final da disciplina, tá? Então, não venham dizer, eu não tenho ideia por onde começar. Assista essa primeira aula, que deveria pelo menos alguma coisa de interesse despertar para vocês, tá? E por último aqui, avaliação de microbioma. Isso aqui é um hot topic, né, que o pessoal costuma falar. Cada vez mais eu vejo trabalhos saindo sobre isso, né? Intestino, superfícies mucosas, falta estudo em animais de produção. Então, quem gosta de microbiologia, gosta de genética molecular, tá aí, né, e gosta de Next Generation Sequencing, tá aí um baita de um nicho acadêmico, um nicho de prestação de serviço fantástico para considerar, tá? Falta estudo em animais de produção. A maioria que a gente tem agora de estudos mais aprofundados é em humano e camundongo, e já se sabe com bastante propriedade que ele tem um impacto muito grande na eficiência nutricional e na resposta imunológica, tá? Dentre aqui, de novo, como eu fiz com o outro lá, perguntas interessantes que o mundo precisa responder, né? Falta ali, então, sequenciamento e uma fenotipagem desses microbiomas das espécies de produção animal de maior impacto econômico, né? Falta determinar quais são os microbiomas, né, de espécies comensais, simbióticas ou patogênicas em diferentes condições. Podem ser condições nutricionais, podem ser condições de criação, sistemas de criação, animais confinados, semi-confinados, animais em pasto aberto, por exemplo. Identificar como é que a homeostase do sistema imune no intestino, em outras áreas de colonização de microbioma, né? Como é que o sistema imune entra em equilíbrio com essas populações de micro-organismos, porque existe um equilíbrio entre o nosso sistema imune e essas bactérias, tá? Determinar o impacto de diferentes estratégias de controle de doenças no microbioma, porque a gente, por exemplo, a gente aplicar antibiótico terapia, o primeiro impacto é a alteração da flora. Para um animal de produção, por exemplo, uma vaca, não é só a flora intestinal, mas a gente tem a flora ruminal. Isso vai afetar ali a digestão, a produção de energia, né, e além da absorção de nutrientes no intestino, tá? Como que alterações, perturbações na saúde do animal afeta o microbioma? A gente sabe que também, tanto um animal que ficou doente, o microbioma ele vai mudar em resposta a esse quadro patológico,
Assim como o contrário é verdadeiro. Se ele tiver uma alteração no seu microbioma, isso pode modular e predispor esse animal a uma doença, tá? Então, resumindo aqui, né, as aplicações da genética, da genômica animal na produção animal, você estudar, fazer um mapa de quais são as possíveis variações no genoma daquela espécie animal, o que eles chamam aqui de 1000 Genomes Project, de você conseguir ver quais são as possibilidades de variações que a gente conseguir encontrar na natureza, nesse caso nas populações que foram criadas por conta do melhoramento genético, variação genética relacionada a doenças, a câncer, e aí com isso aqui a gente tanto para doença quanto para câncer em animais, medicina personalizada, saúde e bem-estar animal, microbioma e o viroma, né, ou seja, quais são os vírus que vão mais acometer aquela população de animais, que são mais suscetíveis ou menos suscetíveis, aquela relação que eu falei para vocês de ligante e receptor na célula do hospedeiro. Epigenoma, que eu nem tinha comentado, mas é uma outra das ômicas, né? A gente estuda ali a epigenômica. A biologia da célula animal, estudos fenotípicos, né? E a anotação, absurdamente importante, porque a gente ainda não sabe todos os nomes dos bois, né? Ou seja, a gente ainda não sabe a função de todas as sequências que já foi ali identificado. Ainda para algumas espécies ou outras, a gente tem mais ou menos informações, tá? Como exemplo, eu trouxe esse paper aqui para vocês, só para mostrar. Aqui foi feito um estudo de associação genômica ampla, que a gente chama de GWAS, né, Genome Wide Association Study, para animais que são mais resistentes ao aquecimento, né, da temperatura. Ou seja, o que a gente já sabe, animais são expostos a altas temperaturas, eles vão produzir menos, eles vão se reproduzir menos. A resposta imunológica é afetada, a sua adaptação ela é piorada. Então, dentre os animais, quais deles acabam sofrendo menos com essa condição climática? Então, identificar, separar eles fenotipicamente, separar eles de acordo com o que a gente observa que são mais resistentes, e agora identificar, através desses estudos, né, de GWAS, o que molecularmente está por trás dessa resistência ou suscetibilidade. E aí fazer um melhoramento animal selecionado com base nesses marcadores. E finalmente ter ali uma produção animal que é mais resistente ao clima. A gente tem algumas raças, por exemplo, que já são mais resistentes, mas mesmo dentro dessas raças de animais, a gente tem animais ainda mais resistentes ou mais suscetíveis. Então, essa informação dentro de uma raça de animal, quais são as sequências moleculares que vão oferecer ou não essa maior resistência ou suscetibilidade. Tá? Falei para vocês a figura que eu queria mostrar o que está mudando, né? Então, a gente saiu do melhoramento genético convencional, que ele era focado em ou pedigree, ou um marcador de performance, ou ali uma característica visual fenotípica, um marcador fenotípico do animal. Passou para seleção genética, usando marcadores moleculares, né? Então, no geral, eles eram bem pontuais. Eu sei que isso aqui é um marcador para produção de leite, isso aqui é um marcador para marmoreio de carcaça, né? E começou a se usar. Próximo passo, né? Estudos de técnicas com maior densidade de genotipagem, tá? Associado agora a olhar ao genoma completo, não só parte do genoma, só 1 ou 2 ou 3 ou 10 marcadores, mas você olhar toda a sequência. Passando agora para
incorporar, ter um banco de dados fenotípicos extremamente complexos, com muitas informações fenotípicas, e relacionar esse banco de dados fenotípico com a informação genotípica. Então, procurar variantes genéticas, principalmente agora a gente tem muito trabalho com SNP. A gente tinha no passado o pessoal trabalhando mais com microarray, trabalhando com microsatélite, e agora está ganhando muito mais espaço trabalhos nessa área com single nucleotide polymorphisms, né, os SNPs, tá? E aí o caminho, né, que a gente está agora convergendo para a integração das ômicas, então não só olhar a genômica, mas associar isso com transcriptômica, proteômica, metabolômica, epigenômica, né? Usando ferramentas de bioinformática, inteligência artificial e machine learning para poder chegar em uma fórmula, né, mais eficiente e com menos falha. Acho que esse seria o termo mais adequado aqui. Menos falha, né, nessa seleção de reprodutores, ok? E, para terminar aqui a nossa conversa dessa primeira aula, como é que a gente consegue aplicar aí para animais de vida livre que eles estão ou em uma condição de ameaçados de extinção ou em extinção iminente, tá? A diversidade genética é o principal foco, lembrando, né, que a gente já conversou, diferente do melhoramento genético no animal de produção, que a gente quer saber qual que é a diferença para poder focar naquela diferença, ficar com mais animais com menos diferença entre eles, né? É um caminho inverso. Aqui a gente quer identificar quais são os animais que têm pouca diversidade, têm pouca variabilidade genética e tentar contribuir para o resgate dessa variabilidade genética, né? Então aqui a busca, né, é a análise da variabilidade genética em populações que estão ameaçadas, para tentar evitar aí os efeitos negativos da endogamia que a gente acaba observando quando a gente tem poucos indivíduos disponíveis para reprodução, perda de adaptação, mantendo a saúde desses indivíduos, né? E, ao identificar o que está acontecendo, fazer o resgate genético, né? Então, um exemplo, né, que eu trouxe aqui as pumas, né, esse felino ali da Flórida, ali na década de 70, se eu não me engano, eles estavam com menos de 30 indivíduos das pumas da Flórida, e eles fizeram um resgate genético com as pumas do Texas, e acabou que conseguiu recuperar, né, mais outros esforços ali para poder não perder essa população. Então, essa variabilidade genética acabou sendo encontrada e foi trazida de uma outra espécie próxima, tá? Nesse caso aqui foi por uma aproximação fenotípica, né, do que genética. Agora, esse tipo de estratégia, ele pode ser hoje guiado e pensado, elaborado do ponto de vista molecular e não fenotípico, né? E aí, qual seria então o caminho, né, da aplicação? Primeiro, sequenciamento. O maior gargalo que eu diria que a gente tem para os animais de vida livre, para os animais ameaçados de extinção, é falta de informação genética, né? Mesmo para alguns animais que a gente acaba trabalhando de vida livre, que são mais estudados, como mais espécies de peixe, por exemplo, a grande maioria não foi sequenciada, né? Então acaba que você tem ali uma dificuldade para poder ter essas informações moleculares, tá?
Então, com NGS, com sequenciamento de nova geração, a ideia é a gente acelerar e usando ali os genomas de referência de espécies aparentadas próximas ali para montar esse genoma. Seria ali uma demanda grande que a gente tem para poder ampliar, como eu falei. Para humano e espécies modelo genética, vocês acham qualquer coisa, a gente acha tudo que precisar. Para animais de produção, a depender da espécie, a gente acha muito mais informação do que outras, porque existe um interesse comercial. Quando a gente vai para animais de vida livre, o negócio fica feio, porque comercialmente não existe nenhum interesse, né? E infelizmente isso acaba não provendo ali condições financeiras, organizacionais, logísticas, para ter ali um empenho maior da sociedade para obter essas informações, né? Onde a gente vai achar mais iniciativas para poder, que a gente vai ver a aplicação dessas ferramentas? Pesquisa, claro, e órgãos, institutos que trabalham com reprodução em cativeiro. Por quê? Porque, a depender da espécie e do número de animais disponíveis para fazer essa reprodução, a gente acaba encontrando ali barreiras que já não consegue oferecer uma variabilidade genética suficiente, ou o risco de você piorar a degeneração ali, né, por endogamia, ao invés de resolver, é muito grande se você não fizer um acompanhamento genotípico com cada um dos animais utilizados, né? E aí essa informação vai oferecer base para uma análise de acasalamento, ou seja, é o que eles chamam ali de Animal Mating Selection Analysis, para minimizar o risco de extinção através da seleção mais inteligente dos reprodutores. Tá? Então essa seria ali a principal aplicação, da gente poder direcionar a formação de casais, até transporte de animais entre centros, entre cativeiros, para poder, ou santuários de animais, para poder permitir essa manutenção da genética e não degeneração da mesma, né? E aí, só para finalizar a nossa conversa, né, mudou, né? A biologia molecular está mudando, já mudou em alguns aspectos, como eu falei para vocês, para algumas espécies, para algumas aplicações comerciais, por exemplo, já é uma realidade e é uma demanda crescente de informação molecular. Para outras, a gente ainda está engatinhando, mas já engatinhando para um momento a gente conseguir grande quantidade de informação para aplicar. As ferramentas de SNPs, CNVs, esses marcadores moleculares acabam sendo aí os mais importantes para a tomada de decisão mais informada e mais eficaz, para a gente poder tanto direcionar reprodução grandes produtores quanto para entidades de conservação, né? Então, tanto o futuro da pecuária quanto o futuro da vida selvagem, da vida de animais silvestres, vai depender da nossa capacidade de melhor aplicar essas ferramentas, fazendo as perguntas corretas, usando as ferramentas ideais, quais são os dados que eu falei para vocês lá na hora do projeto, que são mais importantes, como que eles podem ser aproveitados para traçar uma estratégia inteligente para a problemática em questão, tá? Então essa foi a nossa primeira conversa. A ideia era trazer para vocês ali um contexto mais amplo de aplicação. Eu sei que eu acabei dedicando muito mais tempo aqui à produção animal do que à conservação. Esse é um viés da minha formação, mas se vocês tiverem aí mais informações que vocês queiram compartilhar ou alguma coisa em específica que vocês queiram discutir sobre a temática de hoje, vamos colocar no fórum que eu abri para vocês lá no Moodle, e até a próxima semana. Até mais!